uma felicidade e uma alegria estar reencontrando alguns que faz algum tempo que a gente não se vê, né? E vamos para frente, vamos dar sequência a esse estudo, um estudo aprofundado da doutrina espírita. Tá ruim, né? Acho que é a pilha, vamos trocar a pilha. Mas é uma alegria tirar a máscara um pouquinho, porque pelo menos vocês fazem leitura labial, né? Então, eu acho que as pilhas estão descarregadas. Deixa no sol. Bom, vai sem pilha mesmo, dá para. Eu vou falando mais alto. Bom, gente, então é uma alegria a gente estar de volta conversando sobre esse estudo. E hoje a gente vai dar sequência. A semana passada a gente conversou um pouquinho sobre Deus, que foi o volume inicial, o primeiro roteiro, né, do estudo avançado da doutrina aprofundado da doutrina espírita, que é esse livro que a gente está pedindo para que depois vocês adquiram. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as religiões não cristãs, que é o objetivo da temática de hoje. E a gente gosta de trazer sempre a esse estudo a contribuição da literatura espírita de uma forma geral. Emmanuel, André Luiz, próprio Kardec, que o próprio material da FEB é muito rico e detalhado sobre isso. Todo esse estudo que a gente está fazendo, eu trouxe as apresentações, os roteiros da FEB. Agora, sempre que posso e que acho interessante, eu trago algumas contribuições adicionais para a gente ampliar a discussão. E hoje, nessas religiões não cristãs, o objetivo desse roteiro de hoje é identificar nos mensageiros das diferentes religiões os portas-vozes de Jesus no planeta. Então, quando a gente pega um livro desse, que eu ganhei de presente, que é chamado O Livro das Religiões, a gente vê o esforço da espiritualidade para trazer uma mensagem do alto, uma mensagem dos céus, para ajudar a humanidade, né? Então, esse livro aqui, por exemplo, ele não tem um cunho religioso, mas ele tem um cunho histórico, de revelar um estudo de todos esses pensamentos dessa religião. Então, ele traz crenças primitivas, crenças milenares e clássicas, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo, que são as 5 grandes religiões que a gente tem no planeta ao longo de todos esses milênios de civilizações. Então, o objetivo do estudo de hoje é apresentar e identificar esses mensageiros de diferentes religiões e depois apresentar as principais características do hinduísmo e do budismo, que eu não vou entrar muito nesse mérito, não, porque quem quiser ter interesse depois pode ler na própria literatura ou se aprofundar um pouco mais nessa discussão. O grande interesse nosso é, primeiro, explicar o que é religião. E a gente que milita na doutrina espírita, a gente já sabe que religião é uma palavra que, segundo Cícero, na sua obra de 45 anos antes de Cristo, afirmava que o termo se referia a relegere, reler, ou seja, reler, sendo característico de pessoas religiosas prestarem muita atenção a tudo que se relacionava com os deuses, relendo as escrituras. Isso era uma interpretação de Cícero. Mas já Lactâncio, que é no século 3 e 4 depois de Cristo, eu não sei quem é esse cidadão, mas eu concordo com a definição dele, ele rejeita a interpretação de Cícero e afirma que o termo vem de religare, que é um pouco que a gente já sabe hoje, que quer dizer a religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Então, para nós espíritas, a religião ela é uma forma de ligar-nos, enquanto criaturas, ao Criador. É a nossa tentativa de conectarmos com alguma coisa maior. Daí a necessidade de todos os tempos
do ser humano buscar uma coisa maior, buscar um pensamento superior que o conecte a Deus, ou como é que ele quer que chame essa força superior, não é? Então, as ideias principais que ele traz é que todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual do homem. E isso a gente bate muito nessa tecla, né? Quando a gente estuda as coisas aqui, a gente sempre fala que tudo é conforme o grau de evolução de cada um. E tudo a gente passa pela primeira revelação, pela segunda revelação, pela terceira revelação. Ou seja, quando a humanidade vai progredindo, o pensamento religioso maior ele vai sendo disseminado conforme a capacidade que a humanidade tem de assimilar. Por exemplo, hoje tem sido pauta comum nas nossas reuniões mediúnicas, toda semana tem um espírito reclamando porque não sabia antes que tinha vida depois da morte. Ainda ontem mesmo eu estava conversando com um irmão do plano espiritual e ele reclamando. Mas por que não é diferente? Porque eu estou aprendendo isso agora, depois de passar por tudo que eu já passei. Meu irmão, você talvez tenha tido a oportunidade de acessar essa literatura espírita, mas hoje nós somos apenas 15 milhões de espíritas. Não é que nós somos privilegiados, mas é que nós já começamos a acessar uma revelação na medida que o adiantamento moral e intelectual dos homens. Porque tem muita gente que ainda não acredita nisso. Como a gente conversa com outros espíritos, ele faz assim, eu não entendo esse negócio de que eu morro ou não morro. Eu estou vivo ou estou morto? Eu quero morrer. Mas como é que eu estou vivo? Se eu estou falando, se meus pensamentos ainda fervilham na minha cabeça. Como é isso? Aí eu digo, você está vivo e você está morto. Você está vivo enquanto espírito, que é o que você quer, e você morreu enquanto corpo, que é o que você era. Aí ele diz, mas isso é muito confuso, eu não entendo isso não, eu quero minha vida de volta. Aí eu digo, você quer que vida de volta? Você quer a vida do corpo, a vida da matéria, da encarnação que você se recorda. Essa você não vai ter de volta. Agora, a vida do espírito, que é o que você é, plena e eterna, aí eu não entendo a eternidade. Como é que o negócio não pode ter fim? Aí começa a dar um nó na cabeça do cidadão e na cabeça de muita gente que está aqui encarnada. Então, esses conceitos religiosos, eles começam a surgir a partir do momento que você adquire maturidade para isso. Que você começa a entender que nós somos espíritos, que nós somos antepassados de nós mesmos, que os espíritos se relacionam com a gente muito mais do que a gente imagina, que há espíritos presentes aqui, por exemplo, nesta Assembleia, que há uma pluralidade de existências, que há uma pluralidade de mundos habitados, que há uma comunicabilidade dos espíritos. Esses são os pilares, os princípios básicos da doutrina espírita, que vêm a ser características fundamentais para a gente entender o resto de uma forma mais clara e mais cristalina, não é? Então, todas as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes assais materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais. Ou seja, a gente ainda é muito materializado para poder entender as coisas do espírito. É o que Jesus disse a Nicodemos. Se tu és doutor da lei e ainda não entende direito as coisas da terra, quanto mais as coisas dos céus, não é? Então, as coisas do espírito ainda não dá para a gente saber tudo. Fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos do cumprimento das formas exteriores. Então, a nível de ideias principais, o hinduísmo, que é a crença das Índias, daquela região de lá, abrange várias expressões religiosas desenvolvidas na Índia há 3 ou 4 mil anos, né? A coisa vem antes de Cristo, que apresentam manifestações tipicamente politeístas, monolatristas, panteístas e animistas.
Não existe um fundador do hinduísmo. Ele está esparso, né? Disperso no contexto desse movimento religioso. Os seus livros sagrados são os Vedas e os Upanishads, que a gente já deve ter ouvido falar esse nome. Os Upanishads e os Vedas são os livros sagrados do hinduísmo. E o budismo, que seu fundador é mais conhecido por todos nós, é o príncipe Siddhartha Gautama. Essa religião veio mais ou menos 560, 480 anos antes de Cristo, que foi o nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda, né? Que significa o iluminado. O budismo tem como base doutrinária a lei do karma e dos renascimentos sucessivos, e tem como meta alcançar o estado de plenitude, o famoso nirvana, né? Que os budistas falam muito esse tipo de coisa. Ou seja, aí a gente vai mergulhar, por exemplo, essa definição aqui desse avatar indiano chamado Satya Sai Baba. Não sei se vocês já ouviram falar em Satya Sai Baba. É uma figura, um espírito iluminado, que é um missionário no contexto de seu povo, que fala o seu idioma, que tem os seus costumes e que faz tudo isso. Eu andei muito tempo com uma coisinha chamada Vibhuti. Eu não sei se vocês se lembram do Vibhuti. O Vibhuti era uma espécie de um talco que eu ganhei num potezinho de porcelana, que uma amiga nossa do movimento espírita, Ana Guimarães, Ana Jaissi Guimarães, esteve na Índia e ele deu um bocado de Vibhuti à Ana. O Vibhuti era um pó feito um talco que ele materializava. Ele chegava a fazer assim e o pó surgia. Aí você diz, do nada. Não, ele estava materializando uma cinza medicinal. E você pegava esse Vibhuti, passava no corpo, numa ferida, numa mancha, e lhe fazia bem. Botava um pouquinho na língua, sei lá, coisa desse tipo. Mas é uma lembrança do amor que ele materializava. Então, se vocês tiverem interesse de ver quem é Sai Baba, vocês vão para o YouTube e coloquem Satya, como está escrito aqui. Ó. E não está dando para ver. S-A-T-H-Y-A, Sai, S-A-I-B-A-B-A, Satya Sai Baba. Que aí vocês vão ver várias manifestações de fenômenos mediúnicos de Satya Sai Baba. Aí você diz, ele é espírita? Não, ele é um avatar indiano que tem uma tarefa a cumprir com o seu povo. Aí veja o que é que ele diz de religião, que sintetiza todo esse pensamento crístico. Existe somente uma religião, a religião do amor. Existe somente uma linguagem, a linguagem do coração. Existe somente uma casta, a casta da humanidade. Porque na Índia não tem aquele negócio das castas, não é? Das regiões, do proletariado, dos religiosos, não é? Existe somente um Deus e ele é onipresente. Todas as religiões são facetas da mesma verdade. Todas as escrituras são sagradas. Todos os locais de devoção são sagrados. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora eles o chamem por diferentes nomes. Está resumido aí, não está, gente? Ele encerrou a questão, né? Ou seja, só existe uma religião, o amor. Só existe uma linguagem, a do nosso coração. Só existe uma casta, a humanidade, a família humana. Só existe um Deus, e ele é onipresente e pertence a todos. Todas as religiões bebem da mesma fonte, são facetas da mesma verdade. Qual é a fonte de inspiração das religiões? Deus. Deus é amor. Quem é que revela para a humanidade e que coordena esse movimento para a humanidade presente? Jesus, que é o nosso governador planetário. Todas as escrituras são sagradas. Claro, porque cada um representa o seu povo, a sua comunidade, a sua casta, digamos assim. E, portanto, tem que ser respeitadas. A gente não pode estar desrespeitando e desmerecendo
a religião e os livros sagrados de ninguém. Cada um tem o seu livro sagrado e a sua forma de caminhar e de progredir. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora eles o chamem por diferentes nomes. Mas ele não está preocupado em ser chamado por diferentes nomes. Eles atendem a qualquer um de nós, a qualquer uma dessas castas, destas seitas que procuram a Deus. Né? Então, Satya Sai Baba, que enxerga as coisas de uma altura que já permite que ele enxergue essa realidade, ele nos resume dessa forma. Da mesma maneira que Leon Denis define religião como tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem de Deus e como lei a caridade. Acabou. Leon Denis também resume esse aspecto de religiosidade. Tende como templo. O meu templo não é um templo de pedra que eu preciso entrar para adorar. O meu templo é o universo. Daí a gente dizer que onde a gente chega e tem trabalho a fazer é meu templo. Eu chego na casa espírita, vou fazer alguma coisa. Eu chego na nossa casa, vou procurar fazer o que está errado, o que está faltando. Eu chego na rua, vou procurar servir a quem está precisando. Então, o nosso templo, ele não está circunscrito em paredes de tijolo e cal. O nosso templo é o universo. O nosso altar é a nossa consciência, é a condição de cada um de se encontrar diante de Deus. A nossa imagem é Deus. A gente não tem que estar imaginando A, B ou C, e até a gente respeita todas as imagens que existem por aí, que provavelmente são de missionários que representam o pensamento de Deus, inspirados por Jesus, e tendo como lei a caridade. Resumiu também Leon Denis nessa definição, não é? Pouquinho mais. Todas as religiões, como diz Helena Blavatsky, todas as religiões são galhos de uma mesma árvore. Ou seja, ela está dizendo quase a mesma coisa de Leon Denis, quase a mesma coisa de Satya Sai Baba, só que com uma linguagem diferente. Cada um podia, ao seu momento e a seu turno, escrever um livro sagrado, porque todos eles bebiam na mesma fonte e todos eles tinham que ser respeitados, mas todos eles dizem a mesma coisa. Se quando a gente sair daqui, alguém for perguntar a vocês o que é que vocês ouviram, cada um de vocês aqui vai explicar com uma narrativa diferente, com palavras diferentes, porque elas vão de acordo com a sua percepção, com os seus valores, com a sua cultura, e você vai contar a história que você ouviu. E nem por isso elas são erradas. Elas podem ser diferentes, mas elas tentam passar a mesma ideia. A religião é a mesma coisa. Deus inspira, prepara os seus missionários e manda que os semeadores saiam a semear. Quem foi que disse? E o semeador saiu a semear? Jesus de Nazaré. Então, quando Jesus mandou os semeadores saírem a semear, eles saíram pregando a palavra do Evangelho, a boa nova. Só que cada um diz de acordo com a realidade do seu local. Quem vai dizer na Índia vai falar com a cultura da Índia. Quem vai dizer no Japão vai falar com a cultura do Japão. Quem vai dizer no Brasil vai falar com a cultura do Brasil. Quem vai dizer na Europa vai falar com a cultura da Europa. Quem vai falar nos Estados Unidos vai falar com a cultura dos Estados Unidos. Mas cada um desses missionários são galhos de uma mesma árvore. Está aí. Cristianismo, budismo, hinduísmo. A religião é essa sabedoria que faz com que as pessoas busquem esse caminho do religarem. Religar você a Deus, falando a linguagem que você compreende naquele tempo. Estão entendendo, meus irmãos? O conceito de religião é esse. E a nossa doutrina espírita é este caminho que nos apresenta esse mundo, para a gente não estar caindo na besteira de estar discutindo religião. O espírita pode discutir religião? Se ele estiver discutindo religião, ele não entendeu ainda. Ele não entendeu o conceito de religião. Porque, Marco, cada um tem a sua religião.
Cada um tem a forma de se ligar a Deus. E tem gente que até que diz que não acredita em Deus. E se liga tanto a Deus que a gente nem imagina, e nem ele como. Mas ele apenas não sabe que ele está ligado a Deus. Fazendo o bem, praticando o amor, mas não sabe que está ligado a Deus. Eu conheço várias criaturas assim. Aí eu não acredito em Deus, tá bom, mas exercita a lei de amor. Tá tudo certo. Deus não está preocupado com você e nem está triste. Ele quer que você faça o bem, não é? Agora também já tem gente o contrário, que é muito religioso, mas não pratica a lei de amor e de caridade, né? É o outro lado. A boca fala do que está cheio o coração, mas tem gente que só fala com a boca, mas não age com aquilo que acredita e que deveria seguir, não é? Mas aí a gente respeita, porque cada um tem seu tempo de transformação e de seguir a sua verdade. Não é verdade, meus irmãos? Então... Isso é tão certo que a gente reencarna em outros lugares. Sim. Então, se você está aqui achando que está tudo bem, que o Espiritismo é certo, aí você reencarna lá no Japão, o que você vai fazer? Vai ter uma religião errada? Não. Então, a gente que acredita na reencarnação, você tem que ter isso aí como uma coisa certa. Claro. Você vai estar sempre dentro de algum lugar e você pode utilizar essa religião. Você traz um conceito muito interessante, Bel, que é o seguinte. Emmanuel, que é esse que a gente está seguindo aqui, que escreveu tudo isso, ele tem 20 e poucos anos. Segundo dizem, ele está encarnado em São Paulo. A gente não sabe nem se ele é espírita. Pode ser que ele seja de outra religião. Os espíritos nos revelam, em algumas comunicações e alguns livros, que há muitos espíritos espíritas. É interessante essa expressão, que o doutor Bezerra de Menezes usa muito. Os espíritos espíritas. Porque nem todos os espíritos são espíritas. Não é verdade? Os espíritos encarnados são espíritas, só 15 milhões dos 7 bilhões de desencarnados. Então, os outros 6 bilhões 999 milhões, 85 milhões são de outra religião. E quando desencarnam, eles viram espíritas? Não, eles continuam sendo da religião, acreditando no Deus que eles acreditam. Então, é muito comum que a gente chegue nas reuniões mediúnicas e, para esclarecer determinados espíritos não espíritas, apareçam para eles representantes das religiões que eles acreditam. Pastores, padres, muçulmanos, xamãs. É normal que isso aconteça. Se a gente for ler aquele livro Transição Planetária, aquele desencarne em massa, lá na Indonésia, do tsunami, você vai ver a mobilização na pátria espiritual, os diversos núcleos religiosos resgatando os seus rebanhos. Porque quem tem uma cultura protestante vai se sentir bem sendo guiado por um espírita, vai dar uma carreira que vai parar do outro lado do planeta. Mas ele vai se sentir bem se for o pastor que o estiver recebendo. Se um católico for recebido por um padre... Um caso aqui, uma senhora, ela veio fazer um atendimento para a terra. Aí ela veio, os dias que tinha que vir, aí ela veio conversar comigo e disse, olha, eu tenho que ser espírita? Eu disse, não, porque eu me sinto tão bem lá na igreja católica. Pronto, e continue. Então, continue lá. Continue. Se você estiver mandando ele sair, pelo amor de Deus, Kardec já dizia com os seus colegas de Lyon, permaneçam nas suas religiões. A doutrina espírita é a lei natural. Espírito é uma realidade da natureza. Comunicabilidade dos espíritos é da natureza. A humanidade vai chegar a essas evidências. Eu estava conversando com uma amiga minha que estuda numa faculdade, filosofia. Ela passa longe de ser espírita, mas ela estava discutindo comigo os tipos de mediunidade que existem, que já estão sendo discutidos nas bancas universitárias. Então, as evidências chegarão por toda parte. Então, não haverá um rebanho, todo mundo vai ser espírita. Isso não vai acontecer.
Agora, todas as religiões e filosofias chegarão às mesmas evidências. Por quê? Porque o espiritismo está na lei natural. E todo mundo faz parte de uma mesma árvore. Se a gente veio por aqui, se a gente veio por ali, se a gente veio por acolá, não interessa. O importante é onde a gente vai chegar. Então, essa é que é a informação primordial. Nós, espíritas, temos algum privilégio? Sim. Sabe qual é? A fé raciocinada. Entender as coisas por esse ângulo. Compreender esse manancial de informações que nos coloca numa responsabilidade maior para a gente poder difundir essa verdade, que é a verdade dos novos tempos. Mas isso não nos coloca e não nos faz melhor do que ninguém. Essa é que é a questão, não é? A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador, religare, não é? Prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior, que as faz surgir, são como as gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria. Olha aí, os missionários, os semeadores que saíram a semear. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissário de sua doutrina de amor. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Acabou. Todos esses grandes missionários, fundadores das suas escolas religiosas, são mensageiros da sabedoria. Todos eles beberam na mesma fonte e saíram para espalhar a boa nova com a sua linguagem do seu tempo, da sua época, para a sua realidade. Esse é que é o conceito, né? Número de adeptos por religião de uma estatística de 2005. Está aí o cristianismo com 2 bilhões de adeptos no planeta, né? O islamismo, 1,3 bilhões, mas eu acho que já está beirando os 2 bilhões também. Já está ali perto do cristianismo. O hinduísmo, 1 bilhão. As religiões tradicionais chinesas, que é um misto, é um mix de vários credos diferentes que existem na China, 400, 500 milhões. É mais, né? Porque só a população da China tem 1,5 bilhão. O budismo, mais ou menos 400 milhões de adeptos, né? Religiões tradicionais afros, 100 milhões. Sikhismo, 23 milhões. E espiritismo, 15 milhões. Está aí o nosso rebanho, junto com o judaísmo. A gente está ali, com os judeus e os espíritas, mais ou menos o mesmo rebanho. Fé Bahá'í, que é uma religião moderna, nova, que está crescendo muito, já está com uns 10 milhões, 12 milhões de seguidores, né? Então, vocês vejam as estatísticas desses galhos dessa mesma árvore. O cristianismo, hoje, ainda é o maior rebanho, a religião do Cristo, né? Mas o islamismo crescendo muito nesse processo, ok? Só para ter uma ideia de tempo, o hinduísmo vem mais ou menos 2, 3 mil anos antes de Cristo, está aqui ele, é o primeiro. O judaísmo, mais ou menos também 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, vem nessa história. O taoísmo, mais ou menos 500, 600 mil anos antes de Cristo. O budismo, nessa mesma época. O cristianismo, no ano 0, com a vinda de Jesus. O islamismo, o profeta Maomé, já veio 500, 600 anos depois de Cristo. Não é? O shintoísmo, que é a religião lá do Japão, mais ou menos 500, 600 anos depois de Cristo. O sikhismo, o Bahá'í, por aí. É mais ou menos quando a ideia religiosa se espalha em cada um desses movimentos na Terra, né? Aí eu vou trazer para vocês aqui agora, meus irmãos, só para a gente consolidar esse conceito
de uma ideia superior que está sempre sendo jogada e governada por Jesus, que é o nosso governador planetário, a famosa história que nós espíritas já ouvimos muito, de Capela. Todos vocês aqui estão lembrados dessa conversa de Capela, né? Então, eu vou só relembrar para vocês. Nos mapas, isso aqui está A Caminho da Luz. Essas informações que eu estou trazendo aqui estão no livro A Caminho da Luz. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro. Constelação, só para a gente fazer um paralelo, a nossa constelação é o sistema solar. Então, tem uma grande estrela na constelação do Cocheiro, uma estrela nesta constelação que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Então, tem uma das estrelas na constelação do Cocheiro, que é Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são vizinhos. Ele, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Sua luz gasta de cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando desse modo a regular distância entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, se a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, demora 42 anos para a luz sair de Capela e chegar na Terra. É bem ali, né? Essa estrela. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência, marcha uns contra os outros aos sons de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Capela é uma estrela, como é o nosso Sol. O nosso Sol gira em torno dele 9 planetas, 9 mundos. A quantidade de mundos que giram em torno de Capela, ele não disse aqui, mas ele disse que quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente. Os planetas que giram em torno de Capela, todos eles já passaram pela condição de mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, e já chegaram à condição evolutiva de mundo celeste, alguma coisa desse tipo. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Daí a importância do nosso princípio espiritual, da pluralidade dos mundos habitados. Para a gente entender essa conversa aqui. Porque senão o cara vai dizer, rapaz, isso é conversa para boi dormir. Isso é papo de doido. Emmanuel está dizendo isso com base nesse conceito espírita que nós já temos. Vamos para frente. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, um dos planetas que gira em torno dessa estrela chamada Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX e XXI, neste crepúsculo de civilização. A Terra não está passando para um estágio de expiações e provas para a regeneração. A gente não já ouviu falar que tem muitos espíritos que não conseguirão reencarnar na Terra? A gente não já ouviu falar nisso? O que ele está dizendo é que com Capela, um de seus orbes aconteceu a mesma coisa. O planeta precisava evoluir
E alguns espíritos, alguns milhões de espíritos rebeldes, lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aliviaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Ou seja, tinha um grupo de milhões de espíritos que estava atrapalhando o progresso geral da comunidade planetária daquele orbe de Capela. O que foi feito? Olha o planejamento maior. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, quem pensa que lá não tem gestão? Tem, lá tem organização, não é? Deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, mandaram para onde? Na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores, porque eles eram mais evoluídos cientificamente do que a gente. Então, eles saíram do planeta que já estava mais evoluído, que eles não conseguiam acompanhar a evolução, e foram degradados para a Terra. São os exilados de Capela, que a gente já ouviu falar tantas as vezes. Quem é esse povo? O que é que isso tem a ver com religião? Eu vou mostrar para vocês. Foi assim que Jesus, o governador planetário, recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua sábia palavra compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmo. Jesus, o grande pastor, mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, os seus entes queridos, muitos deles ficaram e evoluíram com o seu planeta. Não obstante seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados da face obscura no planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Entenderam, gente, o processo? O planeta vai evoluir. Tem uma série de espíritos que não acompanharam o progresso moral daquele planeta. O que é que se faz? Bota esses espíritos degradados para ajudar um outro planeta que estava numa condição primitiva a evoluir. E, ao mesmo tempo, esses espíritos pagam a sua penitência de não terem acompanhado o progresso que deveriam ter feito. É mais ou menos a mesma coisa que estamos passando agora. E o que mais? Onde entra a religião? Os 4 grandes povos, as raças adâmicas, que a gente começa a ouvir falar, não, foi Adão que criou o mundo. A partir de Adão, não. O que há é uma raça adâmica. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências, as tradições do paraíso perdido de gerações e gerações, até que ficassem nas páginas da Bíblia.
guardavam a lembrança do mundo que viveram. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. O que é que a gente disse dos grupos religiosos? De acordo com a cultura, com a tradição, com os sentimentos, com as inspirações, com os valores. Os 4 grandes grupos dos milhões de espíritos que vieram de Capela, por afinidade, se reuniram em 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam à religião de cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos 4 grandes povos: os árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Está aí explicada o povoamento da terra naquele momento. Dos árias, descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Europa e Índia, aquela região ali é povoada por esse povo que veio de Capela e reencarna nessa região. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Está aí a história da civilização humana sob a ótica da espiritualidade. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos, o padrão inicial de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela, chineses e japoneses, e da raça negra, os africanos, que já existiam. Aí vocês dizem, esses povos vieram de onde? Esses povos evoluíram na própria Terra, no nosso próprio orbe, acompanhando a evolução das espécies. O homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. Então, esses povos não trazem cultura de outros orbes e de outros planetas. Eles se desenvolveram na própria orbe terrestre e foram influenciados por essas 4 grandes raças. Os árias, os egípcios, os judeus, o povo de Israel e os hindus, o pessoal da Índia. Aí vocês perguntam, o que é que isso tem a ver com religião? A questão é a seguinte: confiou Deus, questão 622 do Livro dos Espíritos, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição dos homens o tiveram. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Ou seja, o pensamento do Cristo,
envia os missionários e eles saem a espalhar as informações de amor e paz. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, as primeiras organizações religiosas da Terra, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita naquelas épocas, não tinha livro naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração em geração, através do mecanismo da palavra. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema de capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Se a gente vai estudar o que está escrito nas pirâmides do Egito, nos celtas, várias informações estão gravadas, pintadas nas paredes de todos os cantos, passando uma espécie de código de informação religioso, não é? Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios na margem dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Não podemos aí esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação geral nas vizinhanças dos planaltos do Irá e do Pamir, obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual. Eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. A beleza do espaço, aliada à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras dos Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão dos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhe no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. É por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas era a força motora de todas as realizações e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração. Falaram dele e da sua infinita misericórdia. Ou seja, meus irmãos, a gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso, em Jesus. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer aquilo que a gente dizia no início da nossa conversa desta manhã. Esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e sabedoria do Criador. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, assim como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários, e muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio
em suas reencarnações sucessivas e periódicas no seu divinizado amor. No Manavá Dharma, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão, vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando às resplandecências de toda a sua glória divina. Todas elas conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes da sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca de sua palavra nos espaços tocadas de esclarecimento e de amor. Então, meus irmãos, eu queria trazer para os nossos estudos na manhã de hoje essa percepção ampla de que Jesus, como nosso governador planetário, é quem governa os destinos de nossas nações e que as religiões do mundo nada mais são do que caminhos inspirados pela divindade e por ele para que a sua mensagem atinja, inspire, toque todos os corações de todos esses rebanhos. Porém, como vimos naquela figura, todos esses movimentos religiosos são galhos de uma mesma árvore, a árvore do amor, inspirada em Deus e ensinada por Jesus. Então, que fique para nós esse conceito da religião que nos liga a Deus e o esforço sublime e permanente dos emissários do mundo maior para nos fazer progredir, não é? Aí, a verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial e por aí a gente vai. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi o teatro, a região humilde da Galileia. Ou seja, todo esse esforço foi preparando para a culminância do ensino religioso que veio transformar a humanidade como roteiro seguro para transformar as nossas fés. A vinda do próprio Mestre Jesus, a vinda do nosso governador planetário, nos trazendo a lei de amor. Então, tudo isso, todo esse esforço dos milênios anteriores à vinda de Jesus, era uma preparação da base para a civilização humana receber a lei de amor, a vinda do próprio Mestre Jesus, nos trazendo as suas bem-aventuranças, todo o seu código de amor que nos coloca até hoje. E a nossa doutrina espírita nada mais é do que esta condição de doutrina que assenta-se na ciência, assenta-se na filosofia e nos liga no vértice superior com a religião amor, inspirada por Jesus desde todos os tempos. Está aí, meus irmãos, o nosso desafio de sermos espíritas, de exercitarmos o cristianismo nos dias que se seguem, não é? Agradeço a todos vocês aí pela atenção de hoje e depois a gente entra um pouquinho mais nesses conceitos do budismo, nos conceitos do taoísmo, do confucionismo, do islamismo, do zoroastrismo, do shintoísmo e das religiões primais. Mas tudo isso nada mais é do que a gente viu hoje isso aqui, uma expressão dessa água que todos nós bebemos, não é? Então vamos em frente, vamos encerrar por hoje, que a gente já esgotou todos vocês e fazer a nossa